truque simples de desenvolvimento pessoal que eu apliquei em mim mesmo, que na época que eu apliquei aumentou o meu salário em 66%, quando eu trabalhava de funcionário. E eu vou falar isso como você pode aplicar isso no empreendedorismo também, para de repente expandir alguma área que você quer. E basicamente isso aconteceu em Londres. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu trabalhava num banco de investimento em Londres. E quando eu comecei nessa carreira de banco de investimento em Londres, primeiro eu comecei para trabalhar para uma empresa que prestava serviços de sistemas para precificar títulos de dívida pública. Não espero que você saiba o que é isso, mas enfim, a gente instalava esses sistemas que calculavam preços daqueles títulos de dívida pública. E como eu não gostava muito de programar e fazer os sistemas, eles me botaram para instalar esses sistemas em grandes bancos de investimento. Logo depois da instalação de uma posição que era um integrador, eu passei a ser uma pessoa que dava suporte para esse tipo de sistema. Era um suporte que ganhava muito dinheiro, porque eram sistemas muito, enfim, importantes para o banco. O fato de calcular o preço de compra e venda de alguma coisa era muito importante. E o fato foi que eu comecei aí. Depois de integrador para suporte, eu ganhava por volta de 450 libras por dia no meu contrato. Eu trabalhava como um freelancer ou um contractor, como eles chamam, mas era uma espécie de... Eles me pagavam no PJ, mas eu ficava lá o ano inteiro. Enfim, eu acho que eles faziam isso porque tinham vantagens de imposto para ele, alguma coisa do tipo. Mas enfim, só que eu sempre aspirava a ser... eu sempre via outros profissionais ganhando muito mais. E um profissional que ganhava muito mais que um profissional de suporte era um profissional de analista de negócio. Chamava Business Analyst. Puta, que massa. E nesse processo, eu sempre queria ser um Business Analyst, né? E principalmente porque eu queria ganhar mais, queria progredir na minha carreira, basicamente, naquela época. E aí eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal. E aí foi a primeira vez que eu fui introduzida a um conceito que de primeiro você é alguma coisa para depois você fazer o que você tem que fazer e depois você ter. Na maioria das vezes a gente acha que a gente tem primeiro e depois a gente é. Por exemplo, a gente tem R$1 milhão, logo a gente é um milionário. Você tem um emprego de analista de negócios, logo você se torna um analista de negócios. Eu não conseguia entrar na minha cabeça naquele curso que eles falavam que você podia se tornar alguma coisa antes de ter. Peraí, será que você pode ser um milionário antes de ter 1 milhão? E esse curso advocava que sim. E eu lembro até hoje do cara advocando um argumento dele. Ele falava assim, cara, milionário é um estado de ser, não é um estado de ter. Vou te dar um exemplo. Você pega um grande milionário, dá um exemplo aí, sei lá, um grande empreendedor, o Elon Musk, ou Bill Gates, e você pega esse cara, imagina que você tira tudo deles. Tira tudo, tira todas as empresas. O que você imagina que vai acontecer? E eu falei, puta, eu imagino que vai acontecer que esse cara vai construir tudo de novo. Pois é, ele, sem as empresas dele, sem o dinheiro dele, é um milionário sem dinheiro. Olha que louco. Mas o mindset dele é milionário sem dinheiro. E tem gente, ele me dava um exemplo de gordo e magro também. Tem gente que é gordo, tem gente que é magro, só tá com mais peso. Por exemplo, você pega uma pessoa que sempre foi magra na vida e por algum motivo bota ela num regime onde ela é forçada a engordar. E aí você solta ela. E aí o que acontece? De um tempo de lá, ela passa a ser magra de novo, porque ela tem a cabeça, ela é magra, ela só tem peso alto. Do mesmo jeito acontece com os gordos que emagrecem por um tempo. Clássico, um gordo, mente gorda mesmo, o cara vai lá, faz uma dieta e ele tá magro, né? Ele está magro, mas ele ainda é gordo na cabeça. Logo, o que acontece? Passa o tempo e o estar dele começa a se equiparar ao ser dele. O que ele tem se equipara ao ser. E eu falei, puta, faz muito sentido. Quer dizer que eu posso ser um milionário sem ter dinheiro? Ele falou assim, cara, você pode ser um milionário sem ter dinheiro. E eu falei, não quero ser milionário, não. Eu falei assim, quer dizer que eu posso ser um analista de negócio? Né? Na época, antes de ter um emprego de analista de negócio, você pode ser. Eu falei, nossa, que massa. E nesse exato momento eu comecei a me considerar como um analista de negócio. Olha que louco mesmo, considerar como um analista de negócio. E ele falou assim, a grande sacada, uma vez que você se declara que, como é que eu faço? Eu simplesmente falo que eu sou um analista de negócio? Ele, não, você tem que ficar ligado para, olha só, ele me falou um termo em inglês, agora a gente vai precisar da ajuda, da dica de inglês do Mário Vergado, ó. Who are you managing? Você tem que ficar presente, deixa eu falar, você tem que ficar presente para uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, who are you managing yourself as a result of? Who are you managing yourself as a result of? Meu, que é isso? Traduzir, né?
como você, eu não sei se eu vou traduzir corretamente, mas como você está se gerenciando como um resultado de... Nossa, é muito louco fazer isso. Eu não sei nem se em português ou em inglês é o jeito que traduz mesmo, mas é o seguinte, vou dar um exemplo, talvez no mais prático fica mais perfeito. Eu estava me gerenciando, eu me gerenciava como uma pessoa de suporte. Eu fazia o gerente falar, eu me vestia como uma pessoa de suporte, eu fazia as coisas que pessoas de suporte fazia, eu andava com as pessoas de suporte, que as pessoas de suporte andavam, eu falava, meu termo saía da minha boca como as pessoas de suporte realmente falavam. E aí eu me tornava uma pessoa de suporte. Eu já era uma e tal, mas enfim, eu reforçava o meu ser. Ele falou o seguinte: então você se gerenciava como uma pessoa de suporte. E você precisa começar, para você se tornar uma outra pessoa, você pode se tornar um analista de negócio sem ser um analista de negócio, só se gerenciando, como se você fosse um. E eu falei assim, nossa, que massa. E eu parei para pensar, nossa, se eu sendo um analista de negócio, o que eu estava fazendo agora? Como é que eu estava investindo? Onde eu estava gastando meu tempo? Com quem que eu estava falando? O que eu estava fazendo? Como é que eu falo? Como é que eu visto? E era muito louco. Eu comecei a me gerenciar, eu comecei a observar todos os business analysts daquela empresa, né, que eu trabalhava para, e eu comecei a sacar que eles andavam com pessoas diferentes, eles falavam do jeito diferente, eles acreditavam em algumas coisas, algumas coisas que o pessoal do suporte dava valor, eles não davam valor para aquilo. Olha que louco aquilo. E chegou uma hora que um dia eu estava até conversando com um cara que gerenciava lá, e eu falei assim, cara, eu estou me gerenciando como se eu fosse um business analyst. Olha que louco, eu comecei a falar. E aí, depois de um tempo que eu fiz isso por muito tempo, eu comecei até a ficar meio confortável, né? Falar para todo mundo que eu era um analista de negócio, só não tinha um emprego de analista de negócio. Olha que louco. Passa um tempinho, acredite ou não, boom, acontece do meu chefe, falou assim, cara, abriu uma vaga de analista de negócio, você é o cara de analista de negócio, você já se comporta, quer dar uma tentada? Eu não esqueço até hoje. Naquele dia, o meu salário foi de 450 libras de um dia para o outro. Assim, ó, não foi assim, a coisa não aconteceu de um dia para o outro, mas de um dia para o outro a transformação aconteceu, de borboleta para libélula, de libélula para borboleta, de um dia para o outro, o meu contra-cheque foi de 450 libras para 750 libras. Logo de cara, bum! Mais tarde, para 850 libras por dia. Ninguém me contou aquilo, eu vivi aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que a diferença de um jogo interno na minha cabeça podia fazer aquilo acontecer? E eu fiquei pasmo com aquilo. E desde então, eu passei a aplicar isso. E o mais interessante é que isso não acaba, porque o ser humano está em constante evolução, e depois de um tempo a profissão de analista de negócio não era a coisa que eu queria, né? Se você vê o meu vídeo, aquele vídeo Quem Riu de Mim, você vai ver que eu conto que eu descobri que o que eu queria mesmo era ser empreendedor. Agora, um empreendedor era diferente. E aí eu pensei, nossa, aquilo tudo voltou atrás, que eu já tinha aprendido. Eu acho que eu fiz esse curso lá em 2005, né? Eu acho que isso aconteceu mais para 2009, 2010. Eu comecei a falar, nossa, quem que eu estou me gerenciando como um resultado? Para qual resultado eu estou me gerenciando? Nossa, meio difícil falar isso. Eu estou me gerenciando como um business analyst. Eu ando como business analyst, eu sento como business analyst, eu rio como business analyst, eu gosto das coisas que eles gostam. Eu falei, cara, se eu quero ser um empreendedor, eu tenho que gerenciar como empreendedor. E esse foi um dos fundamentos que me ajudou a pedir demissão, né? Tem um vídeo que eu gravei que chama Como você saber a hora de pedir demissão. E essa foi uma das ferramentas mentais que me possibilitou ajudar a pedir demissão. Eu comecei a me gerenciar como empreendedor. E para mim, cara, empreendedor não tem emprego. Eu tive que pedir demissão. Olha que louco, cara. Olhando para trás, parecia muito louco isso. Mas assim, eu já tinha visto aquilo acontecer tão perto de mim que eu sabia que aquilo funcionava para mim. Não sei se vai funcionar para você, eu estou aqui para dividir sacadas que funcionaram para mim. Funcionava para mim. E eu falei, pô, empreendedor não tem emprego. Eu tenho emprego, pedi demissão. Eu era um empreendedor pelos primeiros meses da minha vida, acho que 6 meses, sem empresa, cara. Olha que lindo. Eu era antes de ter. Olha só, eu era antes de ter. E eu apliquei isso de novo.
eu apliquei isso de novo. E de alguma forma ou de outra, passa muito tempo, né? Não foi beleza, aí criou a empresa, fiz a forma de lançamento, e você sabe que a coisa demorou um tempo para dar certo. Mas até depois que eu virei um empreendedor, eu pensava, um empreendedor de um lançamento de 7 dígitos ou um empreendedor de um lançamento de 6 dígitos? Aí eu tinha que me gerenciar. Se eu me gerenciasse como um cara de 6 dígitos, eu ia ter 6 dígitos. Então você pode ser um cara de 7 dígitos. Para você chegar lá, é você ser antes de tudo.